Queridas irmãs, queridos irmãos, aqui estamos. Queridas irmãs, queridos irmãos, aqui estamos uma vez mais para estudarmos o nosso Sagrado Evangelho, muito importante para as nossas vidas. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, Jesus amigo, aqui estamos, uma vez mais em teu nome, solicitando seu amparo, Senhor, a orientação dos nossos benfeitores. Tranquiliza os nossos corações, para que possamos ter ouvidos de ouvir, para compreender mais uma vez os teus ensinamentos. Ajude-nos, Mestre, afastando de nossas mentes todas as dificuldades, todos os pensamentos, ainda que nos prendem à terra, para que agora, Senhor, como espíritos de Deus, possamos abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes e entender os seus ensinamentos. Que seja, pois, em nome dos amigos benfeitores que nos amparam sempre, mas que seja sempre, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar por iniciado o nosso Pai. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Bom, o Evangelho nos traz hoje o capítulo 23, que trata da estranha moral. Estranha moral por quê? Porque alguns ensinamentos do Cristo parecem contradizer a sua missão de acalentar, de animar, de nos ajudar a amar uns aos outros. Então, são 4 tópicos desse capítulo que diz assim: quem não odeia seu pai e sua mãe não é digno de me servir, me acompanhar. Nós devemos abandonar seu pai, sua mãe, seus filhos. E o outro, deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E, por último, não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, são 4 tópicos complicados da gente poder entender se observar à luz do mundo. Mas nós precisamos observar à luz da doutrina espírita, que é a doutrina do Cristo. E na nossa conversa de hoje, nós vamos ter o segundo item, que é E aí, vai brotar, vai abandonar brotar, vai seu brotar? pai, sua mãe e seus irmãos. Jesus, então, fala para nós, com registro de Marcos, ou melhor, de Mateus, capítulo 19, 29. Aquele que houvera deixado por meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, suas terras, receberá o cêntuplo de tudo e terá por herança a vida eterna. E aí, então, Lucas nos traz também que Pedro então se apresentou e disse assim: e quanto a nós, vês que tudo deixamos e que te seguimos? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba ainda neste mundo, muito mais e no século que vier, a vida eterna. Registro de Lucas. Então, e aí mais adiante, alguém pergunta: Senhor, eu te seguirei, mas permita que antes eu vá lá e disponha daquilo que eu tenho em casa. E aí Jesus falou que aquele que tenha posto a mão na charrua e olhar para trás não é digno do reino de Deus. Então, veja, é natural que as pessoas queiram ficar com seus querentes, seus entes amigos. É natural que tenha cuidado das suas coisas, sua terra, sua casa, principalmente naquela época que era justamente o motivo de satisfação das pessoas numa vida difícil, uma vida pobre, até miserável, em que aqueles que tinham a sua casa e sua família era o maior tesouro deles.
Como é que Jesus estaria afirmando que para segui-lo teria que abandonar tudo isso? Veja, parece contraditório. Como Jesus poderia ter feito isso? E Kardec, já no Evangelho, né, no item 6, ele já nos ajuda a compreender que esse abandonar tem um outro sentido do que nós entendemos. E ele dá um exemplo de que aquele jovem, para ir para a guerra, também abandona seus pais, a sua família. Mas, ao contrário, isso é um motivo de honra, coragem, abandonar os seus entes queridos até para expor a sua vida. Kardec também mostra para a gente que a jovem, para casar com seu pretendente, também abandona a sua família. Mas ele também sinaliza o seguinte, que esse abandonar é se afastar, mas não é romper os laços. Isso, né? Ele não pôde dizer muito, porque a nossa visão ainda é muito acanhada. Mas agora, estudando um pouco mais, e aí nós vamos trazer Emmanuel e Humberto de Campos, justamente para nos ajudar a, a entender um pouco melhor o que Jesus nos disse com essa preciosa lição, né? Uma vez que ele mesmo, segundo Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, na, na lição 154, renunciar, né? Quando ele trata que Jesus nos induz ao dever de renunciar. Mas renunciar o quê? Os bens do mundo para alcançar a vida eterna. Mas como encaixaria aí a família? Renunciar à família para a vida eterna? E a vida eterna para os hebreus era felicidade. Era estar num lugar de felicidade. E aí Emmanuel continua. Como renunciar? Então, Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. Então, só que os discípulos, e aí quando Lucas registrou, né, o posicionamento de Pedro, os discípulos não entenderam essa preciosa lição e acreditaram que o abandonar seria esse, não se importar mais com a família. Mas Jesus, em momento algum, falou isso. Pelo contrário, como nos diz Emmanuel, né? Jesus exemplificou o que é abandonar. Ele diz: os companheiros que o abandonaram aparecem gloriosos na ressurreição. Mesmo esses companheiros tendo negado, ele voltou. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles, né, no cenáculo, nos lugares que eles faziam refeições, os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, o que Jesus fez? Oferece o sublime roteiro de salvação com o Evangelho. E aí o importante que a mãe coloca, ele nunca se descuidou um minuto das suas criaturas. Então o que é abandonar? Então a verdade é renunciar. E renunciar a quê então? Veja, renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. O que seria perder as esperanças da terra? Né? Então, sacrificar os interesses e todas as considerações que nós poderíamos ter da relação humana para
objetivar os interesses da vida futura. E Jesus anuncia essa vida futura como a mais importante. Mas para nós conquistarmos essa tranquilidade, essa paz de consciência, a gente precisa caminhar dentro de um roteiro seguro. E aí o que vem Jesus nos mostrar? Que o roteiro seguro é amar. E amar significa incondicionalmente. E aí Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, diz para a gente: se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Parece difícil. Então é isso. É renunciar ao quê? É renunciar a esse entendimento, essa compreensão que eles ainda não são capazes de fazer. Ainda vivem numa faixa do mundo de valores que eles não conseguem vislumbrar isso. Continua. Acaso não encontras compreensão no lar? Diz Emmanuel para a gente. Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Então, começar a compreender que a tarefa ao lado daqueles que a gente espera essa compreensão, na verdade, é a tarefa do esclarecimento. É trabalhar aquela terra. Mas eu me sinto sozinho. Mas não se sinta, porque você não está sozinho. Existem tantos irmãos trabalhando contigo, no silêncio, ajudando na intuição, fortalecendo nos momentos difíceis, porque passa. Um dia, desencarnando, reencontrará todos eles. E aí, como aquele soldado que sai da guerra cumprindo a sua missão, você olhará para si mesmo e dirá: cumpri. Graças a Deus, cumpri o que eu havia prometido. E aí Emmanuel completa: somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com sublime renúncia alcançarás a vida eterna. E aí, lá no Evangelho, nós não vemos, né, quando Kardec nos trouxe no capítulo 6 do Cristo Consolador, o jugo leve, diz assim, no item 2: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação. Onde? Na fé no futuro. E na confiança na justiça de Deus. Veja. Então, quando nós compreendemos a necessidade de passar por determinadas provas, nós entendemos que esse futuro surge em nossas mentes, surge em nossos corações, porque Deus não nos criou para o sofrimento. Né? Deus não nos criou. E aquele convívio com o companheiro difícil é a oportunidade que nós temos de semear naquele coração difícil. É um terreno ainda embrutecido, onde Emmanuel, em uma outra lição, diz assim para a gente que o coração humano é aquele terreno árido que a gente ara, irriga e semeia. Olha, no dia seguinte, nada deu. A gente pega o arado, ara, irriga e semeia, no dia seguinte e nada. E a gente volta a arar, irrigar e semear
e nada. Aí um belo dia, a gente já cansado, já desanimado, achando que nada vai acontecer. Sentado no arado, cabeça baixa, e eis que a gente percebe uma sementinha brotar. E a gente vai olhando o campo e vai vendo outras brotando. E a gente pensa assim, mas meu Deus, eu parei, semeei tantas vezes, por que que agora que está dando? E aí Jesus diz, o terreno estava embrutecido e precisava de mãos para trabalhar aquele solo. É um solo difícil e árido, mas é um solo que dará certamente. Porque ele mesmo, Cristo, nos disse, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Mas ele nos convida a sermos o quê? Semeadores. Aquele que semeia saiu a semear. Essa é a nossa tarefa. A nossa tarefa não é colher, é semear. Cada coração que a gente encontra, a gente precisa semear. Um dia, essas sementes, assim como aquelas daquele solo tão embrutecido, tão árido, elas germinarão. E aí, quando pensarmos e perguntarmos a Jesus, mas Senhor, e as sementes que eu lancei antes? E Jesus dirá, essas serviram de adubo para que hoje pudesses ver o seu trabalho frutificar. E aí, Humberto de Campos, em Boa Nova, ele traz para a gente uma lição sublime, que encaixa perfeitamente no estudo de hoje. E que a gente compreende Jesus, então. Foi o episódio da Joana de Cusa. Estão lembrados? Joana de Cusa. Ela era esposa de um funcionário, de um alto funcionário romano, e só que ele tinha os interesses dele, né? Perdão, o funcionário de Roma, né? E ele tinha os interesses dele, servia tanto a um quanto a outro, e aí para gozar uma vida de tranquilidade. Na verdade, ele caminhava com os valores do mundo. E ela, por sua conquista, já percebia que aquilo estava errado. E ela se sentia infeliz ao lado daquele companheiro. E quando ela ouve falar de Jesus, vai até ele, na casa de Simão. E nessa conversa, né, ela diz para Jesus que o que passa, o que sente. E aí Jesus então diz para ela, Joana, se há um Deus que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares. É isso. E aí mais adiante ele diz assim, né, diante do que ela trazia, que ela queria seguir o mestre. Ela entendia as lições do mestre e sabia que aquilo era a verdade. Mas como ela poderia conviver com um homem num meio tão vicioso? E aí Jesus diz para ela, agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho. Desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviana e indiferente? Ama mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa.
servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala de teus receios e tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo. Ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de médicos. E aí Joana entendeu, teve um brilho no olhar nesse entendimento. Mas perguntou, mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgas acertado que lute por impor os vossos princípios? Não é assim que a gente sente. Às vezes, quando um companheiro do lar não consegue entender o que nós estamos fazendo, o Evangelho de Jesus, ou essa importante lição que a doutrina de Jesus traz, que é a doutrina espírita sobre a reencarnação, quantos contatos ou embates a gente tem com o irmão de outras religiões? Ou com aqueles que nem religião têm, que querem viver os valores do mundo. Aí Jesus responde para ela: quem sentirá mais dificuldade de entender as mãos, de estender as mãos fraternas? Aquele que já conquistou as margens de conhecimento com o Pai, ou aqueles ainda que se debatem as ondas da ignorância e da desolação? E aí Jesus completa: por esse motivo, Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra. A gente pergunta, então, por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha miséria e destruição, como forças sinistras de guerra? Aí Jesus responde: a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aí Jesus, olha a lição que Jesus traz para ela que é importante para a gente. O pai não impõe a reforma aos seus filhos. Esclarece no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios de redenção. Ser fiel a Deus, amando teu companheiro no mundo como se fora teu filho. Não percas tempos em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Pai, esforça-te também no silêncio e, quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Veja, o material divino que Deus colocou em suas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Então, aqueles companheiros difíceis que nós damos, aqueles companheiros difíceis que convivemos, ou até mesmo nas nossas casas, ou nos nossos trabalhos, ou na sociedade com os vizinhos, esses companheiros são, na verdade, instrumentos para o nosso próprio crescimento. Observando as dificuldades deles, tentamos ajudá-los da melhor forma possível. Vamos pensar, seja na escola, seja no fazer um bolo. Mesmo você sabendo, quando você tenta ensinar alguém a fazer aquilo, o que acontece? A gente sai sabendo mais. Porque aquela lição a gente sabia. Só que a gente tentando facilitar para o outro compreender, a gente, em verdade, interioriza essa lição. Consolida essa no nosso coração. Porque a gente tentou de várias formas
para facilitar aquilo para o outro entender. E aí a gente começa a compreender os diversos vieses daquela lição. E aí a gente passa a ter o que se chama de sabedoria. Né? Então, observaram que determinadas pessoas nem olham nos livros, como eu estou vendo, e falam simplesmente. E falam por quê? Porque essa lição não está mais nos lábios e nem na cabeça, mas está no coração. Por isso que falam com sentido que nos tocam e a gente se mobiliza. E a gente acredita. E aí, então, Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento. Ainda lhe ouviu as últimas palavras: vai, filha, ser fiel. Aí então conseguimos compreender. Quando Jesus fala para abandonar, não é abandonar, é renunciar, ser compreendido e compreender. Compreender o outro em sua dificuldade. Assim como nós temos as nossas e desejamos que os outros maiores compreendam. E um dia eles vão entender o pouquinho que nós entendemos, da mesma forma que nós iremos caminhar um pouquinho mais. Então, não existe felicidade futura sem nós começarmos a trabalhar a felicidade do outro agora. Não quer dizer que tenhamos que ser escravizados, nem torturados e nem torturadores. Precisamos em compreender a dificuldade da lição. E cada coração que nós estamos nos relacionando é uma lição que precisa ser compreendida, que precisa ser trabalhada, que precisa ser ajudada no seu processo evolutivo. E aí, essas palavras de Jesus, vai ser fiel. E aí vamos compreender que não é na Terra que nós vamos encontrar essa compreensão. É junto àqueles irmãos amigos, nossos familiares espirituais, quando disse Jesus: quem são? A minha mãe, o meu irmão e a minha irmã. São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade do Pai nos diz: ajuda os teus filhos, os teus irmãos, as tuas esposas e maridos, os teus pais, os teus filhos, a caminharem um pouquinho mais. Nós não podemos botar a candeia embaixo do alqueire. Se nós conseguimos compreender um pouquinho da luz, precisamos dividir esse pouquinho para que a luz também se faça no coração daqueles que estamos naquela caminhada. Se nós estamos na mesma família, tem um porquê de ser. E se estiver ali, enquanto estiver ali, eu preciso fazer o melhor que eu puder. Para o momento que eu tiver que desencarnar, eu irei com a consciência tranquila da noção do dever cumprido. Que Jesus abençoe a todos nós. Vamos à nossa prece, encerramento. Graças a Deus, Senhor. E assim, Jesus amigo, uma vez mais em teu nome aqui estivemos. Muito agradecidos, Senhor, pelo amparo, pelo esclarecimento devido desses irmãos benfeitores que atenderam às nossas preces e ajudaram a gente a enxergar um pouquinho melhor as nossas abençoadas tarefas, as nossas sagradas tarefas para o nosso próprio crescimento.
mas não nos esquecendo que o nosso crescimento está em relação à ajuda que nós proporcionarmos a todos aqueles para crescermos juntos. E as ações que fizermos, certamente, serão sementes de luz que estarão no coração de cada um e que um dia brilharão como as estrelas do céu. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus.